Tá muito bem, não mata mais, não comete mais crime, se arrependeu, ótimo, mas vamos agora trabalhar para acertar o de trás. As penas na legislação humana já estão fazendo isso, aquele trabalho social, aquela conversão da pena em distribuição de cestas básicas, em frequência de asilos, orfanatos, trabalho social, para que o indivíduo recupere a lesão que ele causou. Isso tem que ser feito do coração, isso tem que ser feito a partir de uma transformação e de uma concepção e de um encargo que o próprio indivíduo assuma a partir do arrependimento. Se arrependeu, não erra mais. Mas o de trás, vamos lá, vamos consertar, vamos acertar por isso, vamos nos reformar em função do que nós fizemos de errado, para nós passarmos somente a fazer certo. Então, isso aí é a marca da sociedade toda errada. Pega o livro, tá aqui, ó. Você tá salvo, cara, você tá salvo. Lembra a oração dos corruptos que eu apresentei aqui? Após roubar o dinheiro da sociedade, após roubar o dinheiro do povo, você se reúne e faz uma prece, uma oração agradecendo a Jesus e ainda confirmando, olha, o Senhor morreu para nos lavar com o seu sangue do nosso pecado. Lembra? Como se a lembrar, ó, nós estamos salvos, nós estamos safos, porque nós estamos aqui cumprindo a nossa obrigação com a igreja, a nossa obrigação com a fé, a nossa obrigação com as sagradas escrituras. O que é isso? O que é isso? Você que é mais bobo do que Deus, me permita dizer assim, do que Deus eu posso dizer que nós somos mais bobos do que Deus. Nós não aceitaríamos isso, nós não confiaríamos num indivíduo desse. Como é que Deus, a suprema inteligência, iria deixar passar isso? Aí vem a reencarnação, que é a salvação para toda a humanidade, que é a salvação para tudo. A reencarnação não é conformismo não, porque a recomendação, a revelação diz o seguinte, erra, vai pagar. Você pode sofrer à vontade, corromper à vontade, roubar à vontade, matar à vontade. Você pode, eu posso, nós somos livres. Isso é o livre-arbítrio. Agora vamos sofrer as consequências de todos esses atos. Se formos violentos para lá, receberemos efeito violento para cá. Se formos amorosos para lá, receberemos amor para cá. Ou então saberemos nos neutralizar em relação a tudo de mal que venha contra nós, pela força que vamos adquirindo, pela impermeabilidade que vamos adquirindo, com a prática do bem, com a prática das virtudes, que são difíceis, sim. Ontem numa palestra eu estava falando, nós temos que assumir o erro, nós temos que assumir que somos imperfeitos, para então nós começarmos a recuperar. Quem vive na hipocrisia traçada pelo planeta, na hipocrisia inclusive ensinada pelas religiões, de que estamos salvos porque estamos na igreja, porque estamos no centro, porque estamos no templo, quando nós nos livrarmos disso, nós vamos assumir o que somos. Se você bebe, qual é o problema? Você bebe também. Você não deve beber bebida alcoólica, porque eu também bebo água, bebo refrigerante. Mas se você bebe bebida alcoólica, também isso te faz mal, sabia? Isso te faz mal. Tente se corrigir. Mas eu ontem estava falando numa palestra, muitas vezes uma pessoa que é alcoólatra, ele tem mais virtudes do que eu que não sou. Muitas vezes uma pessoa que fuma, ele é mais altruísta, mais virtuoso, mais solidário, mais prestativo do que eu que não fumo. Então, nós temos que admitir os erros. Eu fumo, qual é o problema? Você fuma, não devia fumar, faz mal à saúde. Lute contra isso, se corrija disso. Mas às vezes você tem outras virtudes e que você deve desenvolvê-las e eliminar o vício. Mas todos nós temos. O orgulhoso, o mau caráter, o corrupto, o invejoso, ele tem um erro mais grave do que o alcoólatra, ou do que o fumante, o tabagista, tem. Então nós temos que assumir, nós somos errados, nós somos ainda imperfeitos. Aliás, é uma outra marca que está se consagrando na humanidade. Quando o indivíduo não pode ter e nem ser, ele tem que aparentar. É a hipocrisia predominante hoje, com maior intensidade. Já que ele não tem e ele não é, porque ele não consegue se valorizar, ele então tem que aparentar. Então ele tem que ter o carro do ano, ele tem que fazer o que for preciso para ter a casa mais bonita, ele tem que fazer o que for preciso para os filhos estarem ostentando pela rua os seus carrões, etc. Então ele não tem e não é, mas ele tem que aparentar que é e tem. Muitas vezes devendo a comida que come para poder andar com a garrafinha de uísque na mesa do clube, que eu até conheço gente que botava guaraná numa garrafa de uísque famoso e levava para a família sentar na mesa do clube
e botar lá para tomar. Só eles, claro, que podiam tomar, os outros não, porque era Guaraná que estava ali dentro, mas só para ostentar. Então, quem não tem e não é, tem que aparentar, tem que parecer. São pragas da humanidade. Limpemos isso das nossas vidas e passemos, assumamos. Eu sou imperfeito ainda, eu tenho muitos vícios, muitos problemas, e não posso julgar que eu sou melhor do que os outros, porque os outros que estão aparentando seus problemas, seus erros, podem ter um coração melhor do que o meu, melhor do que o nosso. Pensemos nisso, e vamos ver se isso não é eficaz. Não vamos ficar querendo passar a sociedade para trás, nos mostrando como santos e anjos, porque nós não estamos passando Deus para trás, nem as regras de Deus. Essas são fatais. Então o que o Espiritismo ensina é isso, assume logo e passa a se transformar, e passa a fazer um trabalho árduo, lento, mas passa a se transformar. Seja você mesmo, seja sincero, não se vista para que os outros vejam que você está bem vestido, não se calce, não viaje para que os outros vejam que você está viajando, seja você, onde quer que você esteja, seja feliz consigo mesmo, entendendo que Deus é o Pai de tudo e de todos, e que Deus nos quer bem, e que Deus nos deu essa bênção de estarmos aqui em várias vezes, em várias oportunidades, para irmos cada vez mais aprendendo e dominando as nossas imperfeições, para nós sermos santos um dia. Entendamos isso, analisemos com a nossa razão que nós vamos. Ah, mas isso está escrito aonde? Na tua consciência. Não precisa vir aqui. Isso que eu estou falando é para você raciocinar, e você está raciocinando. Vê se você não chega a uma conclusão. Por que você tem que ir atrás dos que escreveram livros? Por quê? Raciocínio. Você chegará à conclusão pelo seu bom senso, sempre concebendo que Deus é suprema perfeição, Deus é supremo amor, Deus é suprema justiça, não dá privilégio a nada e a ninguém, trata todo o universo com igualdade de amor, de fraternidade e solidariedade. Pensando assim, você vai cada vez mais entendendo Deus e cumprindo as suas tarefas no rumo da perfeição. Então, ter fama, dinheiro e poder complica para quem não tem estrutura de lidar com esses valores. Bom, como você disse, não é realmente, né, uma doutrina conformista, muito pelo contrário, nos esclarece o que a gente tem que fazer. Então, a orientação, né, de uma forma assim resumida, qual é a orientação da doutrina espírita para esse comportamento social que a gente tem, né, Zé Manuel, que predomina, violento, corrupto, como esse que a gente enfrenta? A orientação é a seguinte: conhecendo as consequências que nós vamos obter em função de sermos corruptos, de sermos violentos, de sermos agressivos e imorais, entendendo as consequências como ensina o Espiritismo e entendendo que nós vamos pagar por isso, por que continuar? Como eu acabei de falar aqui esse período todo, vamos nos transformar, vamos fazer a nossa parte, vamos tomar a iniciativa. Então esse comportamento, esclarecido pelo Espiritismo, que deva ser tomado, é o da reforma, é o da transformação, é o do desapego do mundo. Por que eu vou querer ter dinheiro, fome e poder? Para quê? Para quem vê? O problema sou eu, é você. Cada um tem que ter a sua própria preocupação e lutar por convencer a si próprio de que deva fazer o que Jesus ensinou, por exemplo. O que Buda ensinou, por exemplo, na área do amor, da fraternidade. O que Gandhi ensinou na área do respeito, na área da humildade. Temos que fazer isso. Essa é a tônica do ensinamento espírita, sempre sem perder de vista a reencarnação.